O Danilo Lavieri consultou pessoas próximas ali sobre esse patrocínio que seria de 200 milhões da Sporting Bet para o Flamengo. E a resposta qual é? Não estamos sabendo, mas se for isso, vai dar uma merda sem precedente. Os antes... vão morder as costas, ó. Tentando morder as costas de raiva. É assustador. Eu imagino como você, que não é Flamengo, deve estar se sentindo nesse momento. Os rivais do Flamengo estão desesperados com o Sporting Bet fechando com o Flamengo e pagando o triplo do que paga para o Palmeiras. A Leila Pereira está furiosa com essa situação. Bora acompanhar aqui. Eu separei 3 cortes da imprensa esportiva debatendo e trazendo a análises e informações do Mengão, da nova patrocinadora master do Flamengo, em Flamengo e Internacional pelo Brasileirão também. Então se inscreva, acione o sino, dê seu like, bora bater 245 mil inscritos. Simbora pro vídeo. Saiu uma matéria no blog do Mauro César no UOL, tá? Então todo o crédito aí do Mauro César falando que a patrocinadora master do Palmeiras, a Sporting Bet, deverá ser apresentada como novo ocupante do espaço mais nobre da camisa do Flamengo, que seria o Master também. E o clube antecipou que já tem o nome do vencedor da concorrência e que na segunda-feira o revelará. E aí a gente vai ler a nota do Flamengo sobre isso já já. E aí o Mauro César, né, que pouco antes dos rubro-negros publicarem a nota, às 17h20 dessa sexta-feira, vocês verem que o negócio é quente mesmo, o blog aí do Mauro, no caso, né, apurou que a Sporting Bet teria levado a melhor e o Flamengo abriu uma disputa, né, entre os interessados após encaminhar a rescisão com a PixBet, que vinha atrasando o pagamento. Então o Flamengo teve esse problema com a PixBet, né? Assim como foi com o Palmeiras, assim tem sido como o Flamengo, seria até mesmo o Corinthians com problemas, clubes de grande projeção assim, se sair um espaço, filho, já vai ter uma loucura por esse espaço, não tem como. O Palmeiras, você vê aí muitas marcas interessadas agora também, né? E aí, o Mauro César, né, colocou assim, ó, enquanto encaminhava a rescisão, o Flamengo propôs às casas inicialmente interessadas, Betano e Superbet, inclusive já tinha saído, especialmente em sites são paulinos aí que a Superbet estava na frente, que fizeram suas propostas em envelopes fechados. Quem levasse a melhor seria o novo patrocinador massa. As duas disputavam essa condição. Uma delas, a Superbet, teria optado por se retirar da disputa ao tomar conhecimento de que outras teriam entrado na concorrência. De fato, a nota dessa sexta-feira também cita Esportes da Sorte, Sporting Bet, 7K Bet e Bet Nacional. Pouco antes do clube publicar em seu site o texto abaixo, o blog no caso Mauro César, né, obteve a informação de que a Sporting Bet e Flamengo já formalizaram o contrato. Na segunda-feira, o novo patrocinador será anunciado. Então, essa é a matéria do Mauro César, e aí ele termina a matéria com a nota oficial do Flamengo. E aqui eu peguei o site, eu fui direto no site do Flamengo, né? Ó. Nota oficial, patrocinador master. O Clube de Regatas Flamengo concluiu com sucesso o processo de escolha do seu novo parceiro master. A disputa foi conduzida dentro de padrões de transparência. As empresas interessadas receberam previamente o valor mínimo esperado pelo clube para o futebol, esportes olímpicos e investimentos de marketing na Flamengo TV, assim como os compromissos de marketing entre as partes. O formato da concorrência ocorreu por meio de proposta única, ou seja, não houve leilão nem segunda rodada com novos valores. Esse modelo garantiu isonomia e transparência entre os participantes. Agradecemos o interesse e a participação das empresas Esportes da Sorte, Sporting Bet, Superbet, 7K Bet, Betano e Bet Nacional. Informamos que o novo parceiro master do clube será divulgado na próxima segunda-feira, 18/8 de 2025. Então, o próprio clube Flamengo aí, né, informou que, de fato, a Sporting Bet, aí, a patrocinadora do Palmeiras, participou dessa jogada aí, segundo o Mauro César, teria vencido, né? Falam-se aí em 200 milhões por ano, né? Falam-se aí 200 milhões por ano, que obviamente aí superaria o do Palmeiras. Aí, é uma cronologia meio maluca. Daí, o Massini tava fazendo uma live com o Danilo Lavieri aqui e com a Isa Labate, e aí o Massini falou aqui com o Danilo Lavieri sobre isso e a resposta foi a seguinte. Não, agora calma aí, vamos contextualizar. O Danilo Lavieri consultou pessoas próximas ali sobre esse patrocínio que seria de 200 milhões da Sporting Bet para o Flamengo. E a resposta qual é? Não estamos sabendo, mas se for isso, vai dar uma merda sem precedente.
Então, essa é a informação aí do Danilo Lavieri, tá? No canal do Paulo Massini, não estamos sabendo, mas se for isso, vai dar uma merda sem precedentes. E não sei como que é o contrato do Palmeiras em relação a isso, em relação à exclusividade e tudo mais. O fato que a gente tem hoje é que a Sportbet de fato participou desse lance de tentar patrocinar o Flamengo. Esse é o fato. A informação que a gente tem do Mauro César é que venceu e deve ser o novo patrocinador do Flamengo. Vamos ver no que vai dar isso, né? Mas eu tô explicando pra vocês aí a cronologia das notícias que saíram desde o fim da tarde até agora. Tô gravando aqui 9h17. Talvez, pode ser que às 10 horas, quando você tá vendo esse vídeo, já tenha saído alguma coisa diferente. Mas às 9h17, a informação é essa. Superbet, aí ele cita o Vene, Sportbet, cita o Mauro César. Quem está com a informação correta? Muito bem. Você quer a informação correta? Então você vai ter a informação correta. E ela vem agora. Olha aqui, ó. Essa, mais correta do que essa, não existe. Porque está no site do Flamengo e em todas as suas redes sociais. Nota oficial, patrocínio Master. Nota que foi divulgada pela comunicação hoje às 5h20 da tarde. Então, tem menos de 3 horas. O Clube de Regatas do Flamengo concluiu com sucesso o processo de escolha do seu novo parceiro Master. Ou seja, já está definido. A disputa foi conduzida dentro de padrões de transparência. As empresas interessadas receberam previamente o valor mínimo esperado pelo clube para o futebol, esportes olímpicos e investimentos de marketing na Flamengo TV, assim como os compromissos de marketing entre as partes. O formato da concorrência ocorreu por meio de proposta única, ou seja, não houve leilão nem segunda rodada com novos valores. Esse modelo garantiu isonomia e transparência entre os participantes. Agradecemos o interesse e a participação das empresas. E aqui ele cita 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foi uma licitação, hein? 6 empresas que participaram. Informamos que o novo parceiro master do clube será divulgado na próxima segunda-feira, dia 18/8/2025. Essa é a nota oficial do Clube de Regatas do Flamengo. Ou seja, segunda-feira saberemos. O clube irá divulgar na segunda-feira. O mais importante do que o público está querendo saber nesse momento é esse acontecimento. Isso tudo, gente, mostra que, de fato, os antes vão morder as costas, ó. Tentando morder as costas de raiva. O Flamengo está em outro patamar. Eu não me lembro. Pode ter acontecido, mas eu não me lembro no futebol brasileiro um time ser disputado por 7 empresas para colocar a sua marca na camisa do clube. Eu não me lembro disso. E não é barato não, hein? Porque o contrato que foi rompido já era o maior contrato de patrocínio do Brasil. Até hoje, na história do futebol brasileiro. E ele foi rompido. As partes chegaram a um acordo e o Flamengo disse simplesmente o seguinte: olha, eu recebo X e eu quero X mais tanto para ter isso. E aí essas empresas todas foram atrás do Flamengo. É impressionante isso, gente. Então, muito mais importante do que saber a marca é entender o momento do Flamengo. A potência
administrativa, financeira que se tornou o Flamengo. Minha gente, em breve o contrato será oficialmente anunciado, saberemos o nome do novo parceiro. Mas uma coisa nós podemos dizer, esse novo parceiro irá pagar muito mais do que o anterior, que já era o maior. E as empresas estão saindo no tapa para estar ali, no manto sagrado, no uniforme do Flamengo. Então, de fato, o Flamengo ele está atingindo um nível que eu acredito que a sua torcida não imaginava, ninguém imaginava, e que nunca um time brasileiro conseguiu chegar. Porque vamos fazer um retrospecto aqui. Nós sempre tivemos equipes dominantes no futebol brasileiro, sempre tivemos. Equipes que tecnicamente eram as melhores, que venciam mais títulos, que tinham uma melhor estrutura, que tinham uma melhor organização, né, que tinham um patrocínio mais forte, que tiveram a sua era no futebol brasileiro. Nós tivemos vários ciclos de times vencedores no futebol brasileiro. Agora, o Flamengo está atingindo um nível de administração em um nível financeiro que jamais foi visto no futebol da América. E você pode incluir aí o México, que tem bastante dinheiro, colado ali nos Estados Unidos. O México tem uma economia muito forte, e a própria MLS, que está dentro dos Estados Unidos. O Flamengo tem o maior faturamento da América. O Flamengo é o único time fora da Europa que aparece na lista dos 30 mais ricos do mundo. E um detalhe, todo mundo sabe a situação econômica que nós estamos passando. A nossa economia, a situação não é privilegiada. Nós já tivemos momentos melhores. Hoje o euro vale 6 vezes a nossa moeda, o dólar vale 5 vezes. E mesmo assim o Flamengo mostra esse potencial todo. Vocês já imaginaram a hora que esse câmbio baixar? O potencial que o Flamengo vai ter? Então, gente, é assustador. Eu imagino como você, que não é Flamengo, deve estar se sentindo nesse momento. Porque o mais forte do Flamengo é que ele depende dele. O Flamengo, ele é autossuficiente. Ele é independente. Ele depende de 45 milhões de patrocinadores, que são o seu maior bem, a sua torcida. E todo esse potencial sendo gerido desta forma, porque de 2013 para cá, nós tivemos uma revolução na forma de administrar o Flamengo. Já falei isso em outros vídeos, o mesmo grupo que ao longo do tempo está no comando do Flamengo, mas que houveram ali brigas, desentendimentos e as pessoas acabaram indo por caminhos diferentes, mas é o mesmo grupo com a mesma mentalidade. E esta diretoria, que participou efetivamente desta reconstrução do Flamengo lá atrás, junto com a diretoria anterior, eles estão dando um salto à frente em termos de qualidade, de administração, estão pegando o que já era top e estão deixando ainda mais top. Então é algo realmente impressionante o que o Flamengo está conseguindo. Depois da vitória do Flamengo por 1-0 sobre o Inter no Maracanã, os times voltam a se encontrar agora no Beira-Rio. Vamos lá, quem traz as informações para nós é o repórter Gustavo Berton.
Fã do Esporte vai ser aqui no estádio Beira-Rio os próximos 2 jogos entre Inter e Flamengo. Um pelo Campeonato Brasileiro e um pela Libertadores da América. E, aliás, um jogo influencia o outro. Porque, claro, a prioridade do Inter é a Libertadores. E por isso, pro jogo do final de semana, contra o líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo, o técnico Roger Machado vai descansar seus principais jogadores. O Inter vai entrar com o time reserva, essa informação não é oficial, mas é bem provável que jogadores como Alan Patrick, Vitão, o próprio Wesley, fiquem no banco de reservas, pensando na quarta-feira, onde o Inter tem que reverter o resultado de 1-0 feito pelo Flamengo no estádio do Maracanã. Para esse jogo da quarta-feira, mais de 20 mil colorados já garantiram seu lugar no estádio, naquele check-in que o clube abre para os sócios já garantirem presença. Claro que o Beira-Rio vai estar lotado. E em menos de um dia, a torcida do Inter também já arrecadou dinheiro para fazer aquelas ruas de fogo. Mais de 20 mil reais já foram arrecadados para comprar os sinalizadores e fazer uma festa para o torcedor. Aliás, para esse jogo da quarta-feira, o Inter espera ter o Carboneiro de volta, jogador que vem tratando uma lesão e pode ser uma das armas do Inter para reverter o resultado contra o Flamengo. Mas ele fica para quarta-feira, para o jogo do final de semana, pelo Brasileirão contra o líder Flamengo. O Inter vai com o time misto para preservar os titulares para quarta-feira que vem. 2 jogos que vão pegar fogo entre Inter e Flamengo, eu repito, os 2 aqui no estádio Beira-Rio. Um abraço, até mais. Valeu, pessoal. Nesta sexta-feira, aqui no Ninho do Urubu, houve coletiva de imprensa e o escolhido para conversar com os jornalistas foi Arrascaeta, craque, camisa 10, não esteve no primeiro jogo contra o Internacional pela Libertadores porque estava suspenso, mas está mais do que disponível para encarar o próprio Inter nos 2 próximos jogos fora de casa por Brasileiro, domingo 18h30 e também Libertadores, quarta 21h30. Arrascaeta falou de tudo um pouco. Não quis comentar sobre a renovação de contrato, que pode acontecer, tem vínculo até o fim de 2026, mas falou sobre blindagem de elenco, como tem lidado com os problemas que aconteceram aqui dentro do Ninho do Urubu e repercutiram bastante. Também falou sobre a sua questão física, como está melhor em 2025. Nunca correu tanto. Sinceramente, eu sempre tento ajudar o Flamengo, o time, meus companheiros, seja con gol, asistencia o estando principalmente dentro do campo. Acredito que quando eu estou bem fisicamente posso ajudar mais ao time, ao grupo. Assim que mais um ano que tem feito muitos gols, muitas assistências, contribuído com isso, mas também jogando muito jogo, que é o mais importante. Eu acostumo falar com meus amigos que Flamengo só perde para ele mesmo, porque é difícil falar as coisas que acontecem aqui no clube, às vezes por falta de capacidade das pessoas que não têm noção do tamanho do Flamengo, do que significa, e não, a vezes não estão acostumados com lidar com esse tipo de pressões, e é muito louco. O que eu posso falar é que futebol de internet é bem diferente do que acontece no campo, mas assim, a gente tem hora que sai do jogo mesmo ganhando e não satisfeito por lo que a gente a vezes apresenta, mas na maioria das vezes a gente está tranquilo porque tudo o que a gente treina tenta transmitir para dentro do campo, e como eu falo, temos um treinador que é muito dedicado para nos dar muitas ferramentas para a hora do jogo a gente usar e fazer o nosso melhor. Se o Arrascaeta está de volta, o De La Cruz também deve voltar, está liberado pelos médicos para ser relacionado. Depois de um bom tempo, o jogador não tem mais inflamação no joelho esquerdo, trabalha junto com o grupo aqui no Ninho do Urubu. A avaliação é diária, mas neste momento está liberado para retornar à equipe do Flamengo. Muito bem, obrigado, Pedro, e ao Gustavo Berton também. André, imagino que o Flamengo também poupe alguns jogadores, mas para o Flamengo isso é menos sentido por causa do elenco rico, né, variado, e um banco muito forte. De qualquer forma, é correto dizer que esse jogo do Brasileirão é mais importante para o Flamengo do que para o Internacional? Talvez sim, porque o Flamengo, como instituição, declarou que o Campeonato Brasileiro era a prioridade do ano, né? É óbvio que a Libertadores, de novo, a Libertadores para todas as equipes que se entendem candidatas para ganhar é uma prioridade muito clara. Mas quando o Flamengo diz que o Campeonato Brasileiro vai ser tratado dessa forma,
a leitura tem que ser óbvia, né? O Flamengo vai tomar decisões ao longo do ano para ser campeão brasileiro. E numa situação como essa, por mais que haja essa coincidência de enfrentamentos com o Internacional, esse jogo acontecer no meio do confronto de Libertadores faz com que todo mundo lamente ter que pensar no Campeonato Brasileiro, todo mundo no Flamengo e no Inter, tenha que pensar no Campeonato Brasileiro nesse fim de semana, quando só se fala, obviamente, do jogo da semana que vem, que vai determinar quem segue na Libertadores e quem vai pensar nessa competição só a partir da próxima temporada. Agora, o Flamengo tem mais condições, porque o seu elenco é mais profundo, tem mais jogadores disponíveis, mesmo com aqueles que estão lesionados, alguns voltando para esse fim de semana e também, é claro, para o segundo jogo contra o Internacional pela Libertadores, e a declaração institucional, né, o aviso à torcida do Flamengo em especial, que o Campeonato Brasileiro é o que o Flamengo quer ganhar esse ano. A minha impressão é que os dois times vão poupar, o Internacional vai poupar mais, digamos assim. Quando nós olharmos as escalações, o Inter vai estar mais mexido em relação ao que é a sua força do que o Flamengo. O que não significa dizer, evidentemente, que o Flamengo vai colocar seus titulares em campo, mas um ou outro, eu imagino, que vão jogar para que o Flamengo continue defendendo e talvez até aumentando a sua posição de líder do campeonato. Mas todo mundo pensa, é óbvio, na semana que vem, na partida de volta, no mesmo estádio. Por exemplo, na zaga, o Felipe Luiz não tem como muito mudar os Léos, né? O Léo Pereira e o Léo Ortiz. Agora, o Arrasca, eu fico imaginando, ele deve jogar, até para ganhar ali ritmo de jogo, né? Mas também com um olhar para quarta-feira, porque ele fez falta na quarta-feira no Maracanã. Muita falta. É lógico que ele jogue, mas não muito tempo, né? Que não seja um jogador também muito exposto a desgaste e lesões, que, né, todos estão sob risco, né? Até num treinamento qualquer, alguém pode se machucar. E o Arrascaeta é um jogador que não tem substituto. Quando ele não está, os técnicos do Flamengo que trabalham com ele já há muitos anos, ele é um dos que restaram, né, do núcleo de 2019, mas os técnicos do Flamengo têm muito trabalho, têm praticamente que remontar o time do meio para frente para poder lidar com a ausência dele, porque não há um jogador que faça aquilo que ele faz em campo. O Arrascaeta, inclusive, um dos destaques do Campeonato Brasileiro, vai muito bem no prêmio Bola de Prata ESPN. Muito bem, nação, tá? Então o Flamengo se preparando também para enfrentar o Internacional. E segunda-feira o Flamengo divulga aí essa questão do patrocínio Master, né? Uma provável escalação do Mengão para enfrentar o Internacional é força máxima, a princípio, traz aqui o Coluna do Fla, né? Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Alan, Jorginho, Plata, Samuel Lino, Arrascaeta e Pedro, a volta do Arrascaeta, né? Essa deve ser a escalação para enfrentar o Internacional no jogo do Brasileiro, neste domingo, às 18h30. Fica ligado aí com o horário, né? Então já se inscreva, acione o sino, deixa o seu like e tamo junto, até o próximo vídeo.